Alguém lembra uma data, desta data, um episódio importante que nós tivemos? Exatamente nesse ano, em Pedro Leopoldo, dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier começava a sua trajetória reveladora, né? No campo científico, mas ao longo dos seus 75 anos de mediunidade, a religião. Aqui nós temos sentados a senhora Marie Curie, aliás, a única mulher e espírita, seguidora dos ensinamentos de Allan Kardec. Eu não sabia. Foi ela quem descobriu o elemento rádio, o urânio e o polônio, né? A matéria radiante. Não se conhecia antes o estado radiante da matéria, né? Nós temos aqui Max Planck, junto com Schrödinger, temos Albert Einstein, e eles vão ser a base da física e da mecânica quântica. Inicialmente surgiram duas interpretações dessa realidade quântica que nós tocamos semana passada, né? A questão dos quanta de energia, da quantidade de energia, e eles vão naturalmente caminhar em paralelo até que há uma tentativa de união da física quântica, da mecânica quântica e da física clássica, ainda não materializada hoje. E esses homens, né? Einstein, Chico Xavier, vamos ouvir um pouco sobre eles. Não deixam de ser considerados loucos no seu tempo, né? Jesus Cristo. E são gênios, na verdade, não são loucos. São pessoas, como disse o breve filminho, que têm coragem o suficiente de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, e o ângulo, né, o foco de atenção, descortinando um novo universo para nós. De um lado, a ciência. De outro lado, a religião. Lembrando que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião. Só que num outro patamar, né? Que é a ciência do espírito. Hoje a gente vai ver isso. Vai tocar nessa realidade. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Então surge a mecânica quântica, que vai nos trazer... Aliás, é muito interessante que os cientistas dessa área falam que daqui talvez 20 anos, ou até menos do que isso, as crianças estarão estudando mecânica quântica nas escolas. Porque o conhecimento é assim, né? Ele vai se espalhando e vai se tornando corriqueiro. Ainda para nós é um bicho de 7 cabeças, né? Ainda a gente custa entender alguma coisa. Vamos ver um fenômeno que foi achado muito estranho por Einstein, que ele chamou de fenômeno fantasmagórico, que é o fenômeno conhecido em inglês como
o entanglement, né, que é o emaranhamento quântico. A ligação quântica de duas partículas. Isso já foi provado, né? A existência desse fenômeno da física quântica que chegou a assustar Einstein. Por quê? Porque se descobriu que duas partículas atômicas podem se emaranhar, podem estar conectadas, independentemente da distância que as separa. E isso é fabuloso, né? traz um sentido novo, tanto para a ciência, mas que nós já conhecemos, em termos espíritas, que é o quê, gente? A comunicação instantânea. Uma partícula é capaz de se comunicar com a outra instantaneamente, sem usar o tempo e o espaço. Para essa comunicação entre duas partículas, não existe o espaço, portanto, não existe a resistência da matéria e não existe o tempo. A comunicação, ela é imediata. Eu quero linkar isso com a mediunidade, em que nós podemos nos comunicar instantaneamente pelo pensamento com pessoas encarnadas ou desencarnadas na Terra ou em bilhões de anos-luz de distância, se nós tivermos com elas isso aqui, esse emaranhamento quântico. Vamos ver o que diz a ciência. Como as partículas subatômicas interagem podem se interrelacionar, surgir posição ou outras propriedades, através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você retira das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico partícula é exatamente determinado depois que você atinge o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula em relação e a força girar no sentido horário, a outra partícula em relação começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim, no momento em que observamos uma partícula girar, tentamos fugir da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso, não conheço ninguém que entenda. As correm a distância mais de si. O entrelaçamento quântico é mais pela luminosidade do mundo cosmológico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode ajudar os seres humanos a se comunicar através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a luz. Eu acho que isso seja possível. Esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a luz. Mas o que eu sei, há 100 anos ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. E é sempre assim, né? A questão da ciência, ela evolui com tal rapidez que a ciência de um século quase que abafa totalmente a ciência do século anterior. Física quântica.
E aí nós vamos ver um estudo científico que foi publicado na revista Scientific American, e vai provar aquilo que nós já estudamos semana passada sobre as revelações de André Luiz, tanto no livro No Mundo Maior, quanto no livro Mecanismos da Mediunidade, quanto no livro Evolução em Dois Mundos. Lembrando que No Mundo Maior é de 1947, Evolução em Dois Mundos é de 1958 e Mecanismos da Mediunidade é de 1959. E isso foi publicado muitas décadas depois, né? Estudando a consciência, justamente a condição de a busca dos cientistas para chegar nesse estudo foi a busca de onde está a consciência, onde está, na realidade, a fonte do pensamento. E para isso, eles estudaram o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo, que a gente viu o que significa isso semana passada, e chegaram ao modelo quântico. Então, na realidade, esse experimento, que foi provado cientificamente, ele definiu a existência, uma nova existência, um novo conceito científico, que é o conceito da consciência quântica. E o que é a consciência quântica? Para nós espíritas, nós já sabíamos disso desde 1857, é o espírito do homem, ou dos seres, né? Então, já sabemos, por Allan Kardec, que o espírito é o princípio inteligente do universo. E ele se utiliza da matéria, ele não é a matéria, né? Ele se utiliza da matéria para evoluir. Nesse experimento, na revista Scientific American, cujo título é a neurociência da identidade, nós vamos ver qual foi o experimento que provou a consciência quântica, e para nós espíritas está muito claro que isso é o espírito, que não está na matéria. Qual que foi esse experimento? Vocês estão vendo aqui o sujeito, né? Foi colocado nele diversos eletrodos, uma máquina, medindo o eletroencefalograma dele, e também uma máquina de MRI, e ele foi estimulado a pensar, a arremessar o seu pensamento à distância. Então, esse experimento se chama o experimento de interações não locais da consciência, e foi realizada pelo Dr. Jacobo Greenberg Zibelbaum, que é a experiência prática realizada por ele e diversos cientistas para comprovar o modelo quântico de consciência. E a partir do momento que ele prova a existência da consciência quântica, ele prova também a possibilidade da comunicação quântica. O que é a comunicação quântica para nós? É a mediunidade, né? E vai lá, o filminho que nós vimos das duas partículas emaranhadas à distância, que foi prevista por Einstein, por Planck e outros mais, por outros estudiosos da mecânica quântica, e assustou Einstein, né? Como que pode existir esse efeito fantasmagórico que não imprime na matéria, ou não se utiliza da matéria para se transmitir a outro? Como que ele pode existir? Por isso que Einstein dá o nome de efeito fantasmagórico quântico.
Só que para nós não tem, para o espírita não tem surpresa nenhuma. Porque desde a obra de Allan Kardec, a partir de 1857, nós sabemos que os espíritos podem se comunicar à distância. E essa chamada comunicação quântica, que já foi provada pela ciência, já estava sendo falada pelo espiritismo com o nome de mediunidade, que é a capacidade que nós temos de permutar pensamentos à distância, independentemente de onde nós estejamos. E é muito importante que a gente entenda esse processo. Por quê, gente? Porque numa reunião mediúnica, igual aqui na sala ao lado, que é realizada toda quarta-feira, nós vamos entender, e isso vai ser verdade especialmente em relação às comunicações de espíritos superiores, que não necessariamente eles precisam estar no local da comunicação. Eles podem estar, como no emaranhamento quântico, a bilhões de anos-luz de distância física, mas a comunicação é instantânea, desde que, para tanto, os dois pontos, ou seja, aqui já não são mais partículas, mas são espíritos, né? O espírito do médium e o espírito do comunicante estejam em sintonia. Estando em sintonia vibratória, o emaranhamento acontece e a comunicação é instantânea. Então, esse sujeito ele vai mandar pensamentos. E eles começaram esse experimento assim. Inicialmente, colocaram o sujeito emissor e colocaram outros sujeitos receptores na sala ao lado. E foram vendo o resultado prático, que os receptores captavam o pensamento emissor desse sujeito. Aí eles foram colocando, ao invés da sala ao lado, prédio ao lado, depois a cidade ao lado, depois passaram para outro país vizinho, depois passaram para outros continentes e o resultado era o mesmo. A comunicação se dava para espanto dos cientistas e o pensamento era transmitido, né? Agora, eles vão fazer isso de várias formas, eu vou passar aqui, e vai acontecer uma coisa muito curiosa. Claro que, entre sujeitos que se conheciam e que tinham algum nível de afinidade, de conhecimento, de sintonia, essa comunicação era mais fácil. O resultado era mais patente. Ao passo que, entre sujeitos que não se conheciam, ela era mais difícil de se obter, mas mesmo assim ela era obtida. Olha que interessante, né? Com isso, vai surgir uma teoria quântica biológica. O início dessa teoria começou baseados nos estudos quânticos de Einstein, de Planck, principalmente de Schrödinger. Vai começar como suposição através do livro. Você lembra o livro? Life. Só lembro o ano. De 1944, né? Mas ela vai ser provada só depois desses experimentos da década de 1960. Portanto, posteriores à obra de Chico Xavier. Então, a teoria quântica biológica, chamada também de TQB, por que é importante a gente conhecer isso? Porque nós vamos ver que, através do nosso pensamento e através daquilo que nós recebemos de fora e introjetamos em nós podemos modificar o nosso ambiente corporal, não é?
a nossa consciência é não local, voltando aqui para o experimento, isso aqui foi muito importante, porque definiu-se que, pelo fato de que a comunicação era dada instantaneamente e não dependia de condições físicas favoráveis, não dependia de proximidade física, e ela aconteceu mesmo em continentes distintos. Em determinado momento, eles puseram uma pessoa na Suíça e uma pessoa no Japão. E mesmo assim aconteceu a comunicação. A transmissão do pensamento do sujeito emissor foi captada pelo sujeito receptor, lá no Japão. Quer dizer, extremamente distante, né? E instantaneamente. Então, a partir daí, surge esse conceito, que é o conceito da consciência não local. Ou seja, a consciência quântica, e aqui nós temos que fazer o paralelo espírita. O espírito, ele não está na matéria. Isso aqui, gente, enterra de vez as teorias materialistas, a respeito das quais os cientistas materialistas achavam que a consciência humana, o pensamento humano estava circunscrito ao cérebro de carne. Isso aqui enterra de vez essa teoria. Ela não está no corpo físico. Ela não está na matéria, não está no universo conhecido, não está no espaço-tempo definido por Einstein. Né? Essas 4 dimensões que nós vivemos, que foram definidas no início do século XX por Einstein, quais são elas? O tempo é a 4ª dimensão e as 3 dimensões de espaço, né? Comprimento, largura e profundidade, e o tempo. Com isso, provando-se que essa consciência quântica é não local, passaram a estudar como que a consciência quântica interfere no corpo. Então, na biologia, né? E a partir daí surge, a partir de Schrödinger, a proposta da teoria biológica quântica, mas que só vai ser provada 20 anos depois, através desses experimentos. E um detalhe, que essa consciência, eles admitem, igual no espiritismo, que ela é embrionária em átomos e moléculas, né? Tanto é que o átomo pode perfeitamente ser emaranhado a outro átomo. Então, ela está na matéria também, nas individuações químicas. Ela é rudimentar nas bactérias e células, que também podem se emaranhar. Isso é muito curioso, né? Ela é conservativa nos vegetais, instintiva nos animais e inteligente, racional no ser humano. Por quê? Porque nós, como entes inteligentes, racionais, nós temos condição de transmitir o nosso pensar, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Ainda que nós não estejamos no mesmo local. E aí vem esse outro filminho, que embora em inglês eu vou traduzindo rapidamente, que ele vai dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Já há uma gama enorme de informações científicas relevantes que provam que os nossos neurônios não são armazenadores de memória. Não são armazenadores de pensamentos. Eles funcionam como antenas psíquicas. Olha que interessante. Então, eles estão conectados à memória da consciência quântica, e aí eu vou colocar o espiritismo. Então, os nossos neurônios estão conectados
à memória do espírito que não está presente na carne. O espírito é não local, assim como a ciência já definiu que a consciência quântica ela é não local. Correto? Só um recorte de desdobramento ético, eu me lembrei da doutora Marlene defendendo tanto os anencéfalos, né? Pois é. Olha aí, lembrou uma boa lembrança do João Pedro, a doutora Marlene Nobre, que durante muitos anos em vida ela era médica, pesquisadora científica e espírita, não é? Muito amiga do Chico, escreveu vários livros e batalhou muito em vida para instituir essa interface entre a ciência e a espiritualidade, fazendo congressos no mundo inteiro, fundando associações médico-espíritas no Brasil e no mundo inteiro. Uma das bandeiras dela, que ela levantou, foi justamente contra o aborto de anencéfalos, né? Mostrando que, embora eles pudessem nascer sem grande parte do cérebro, eles eram entidades, né? Pessoas humanas com plena capacidade de viver, como são de fato, né? Infelizmente, nosso Supremo Tribunal Federal decidiu em contrário, né? Então, infelizmente, o Brasil hoje permite o aborto de anencéfalos. Mas ela foi uma grande batalhadora contra isso, inclusive trazendo casos científicos que ela própria, como médica, acompanhou. E ela participou da audiência pública. Ela participou, ela foi ao Congresso Nacional, ela foi ao Supremo Tribunal Federal, fez a sua defesa, né? Mas, infelizmente, não foi bem sucedida. Porque é aquela história, né? A mente materialista, que não conhece o espírito ainda, e até não conhece os avanços da ciência, porque o que eu estou falando aqui é avanço da ciência. A ciência já definiu a consciência quântica. Mas a grande maioria, infelizmente, dos nossos, vamos dizer assim, de pessoas de destaque na nossa sociedade, não conseguem sair desse lugar, né, cômodo do materialismo. Aqui ele vai mostrar mais ou menos o que eu disse, e que not stored inside your brain. A growing body of scientific evidence suggests that the neurons in our brain and heart function not as storage containers, but as biological antennas. They are soft, sophisticated receivers that tune into the place in the quantum field, the divine matrix, where our memories actually reside. This is no longer just a theory. Engineers are now designing the next generation of computer chips based on this principle, using a single drunklet of structured water. They discovered that the information was not being stored in the water itself, but in a field linked to it. Just like that chip, your DNA is a living antenna, constantly receiving and transmitting information from the vast unseen world around you, connecting you to a universal library of knowledge. Your memories are not... O conhecimento hoje da computação quântica, já existem computadores quânticos. A grande questão hoje é justamente qual que é hoje ainda o nível de erro, e eles estão refinando isso a cada dia, né? Esse ano nós tivemos vários progressos científicos e derrubamos várias barreiras científicas em algumas empresas que estão se dedicando a isso, como a IBM, como a Google, como a Yonk, como a D-Wave Computer, Quantum Computing, como a Rigetti também, atingindo chamados breakthrough, né? Quer dizer, quebrando barreiras para fazer a computação quântica. E quando chegar, inclusive já teve, por exemplo, alguns
Algumas dessas empresas conseguiram fazer o trabalho computacional quântico baseado nesses conceitos, coisas que conseguiram fazer em 4 minutos, que um computador normal, um supercomputador, levaria bilhões de anos para resolver. E eles conseguiram resolver em 4 minutos. Então, nós estamos, gente, exatamente na fronteira de um grande alvorecer da ciência, unindo exatamente as outras dimensões que não são conhecidas ainda, né? Não são catalogadas. Conhecidas são, muitas vezes, por nós espíritos, mas não são catalogadas pela ciência, mas nós já chegamos nesse limiar, o limiar de uma era nova, em que a ciência mesmo irá comprovar os postulados espíritas cristãos. Outro dia eu vi um vídeo da doutora Ana Beatriz, ela falando que... Espera só um minutinho, fala no microfone para o pessoal de casa poder ouvir. Já está. Não, ela falando que foi visto através de ressonância magnética que com a morte, durante o processo de morte, o cérebro fica funcionando 11 minutos na área que eles acreditam que é da memória, como se estivesse baixando alguma coisa, assim. Na realidade, não, fazendo um upload, ao contrário. Agora subindo. Se der tempo hoje, tem um filminho no final aqui sobre isso. Eu acho que está na semana que vem. Mas de hoje tem o Joe Dispenza falando da questão do coração, do sentimento, gerando pensamentos, que nós temos condição de mudar a nossa vida totalmente quando a gente se disciplinar. Então, gente, essa teoria quântica biológica, TQB, ela só vai afirmar o que o Espiritismo já afirma desde Allan Kardec. Para nós não é novidade. Agora, nós temos que ficar bastante felizes de ver e viver num tempo em que isso deixa de ser uma, entre aspas, especulação filosófica ou religiosa, e transformando-se num conceito científico, né? numa realidade fática científica. Porque essa é a função. O Espiritismo ele não vem fazer ciência. Claro que não. Emmanuel diz isso claramente no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Chegará um tempo em que os biólogos, os matemáticos e os físicos se transformarão em sacerdotes do espírito. Olha que bonito. Ele fala isso no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Por quê? Porque cabe justamente aos cientistas descobrir o que nós já sabemos através da revelação espírita. A revelação espírita é uma revelação superior. Ela não é de Allan Kardec, ela não é de Chico Xavier. Eles foram veículos dessa revelação, né? Mas ela vem da parte de Deus, ela vem da parte de Jesus, dos espíritos superiores que foram responsáveis por ela. E eles anteciparam muita coisa justamente para que a gente tivesse condição de verificar a posteriori que a revelação deles era de fonte segura, de fonte cristalina. Qual que é a fonte segura para o Espiritismo? Coisa que eu vou voltar lá 10 reuniões atrás. A verdade. Não é? O Espiritismo, ele é... Qual que é o guia do Espiritismo? É o Espírito da verdade. Então, nós nunca vamos temer a verdade, porque a verdade ela vem justamente esclarecer-nos e nos mandar para o futuro da humanidade. Geraldinho, Sim. somente existe uma realidade no local, seria um prenúncio. Para o corpo físico também existe uma realidade não local? Não. Acho que teletransportar. O corpo físico, ele existe no mundo material. Ele é dispensável.
Ele faz parte de vamos dizer assim, de um compromisso que nós assumimos, que tem data de entrada na concepção e que tem data de saída na morte dele. Mas ele é só uma roupa. O corpo físico é uma roupa. A hora que eu chegar em casa, vou tirar esse paletó. Ele me serviu aqui durante o dia todo no trabalho e aqui. Chegou em casa, não serve mais, vou mudar de roupa, né? Eu não vou mudar, porque mudei de roupa. Correto? Então, nós temos que separar as duas coisas. O espírito vai sempre se utilizar da matéria para a experiência, para a aquisição de experiência, para ter contato com outros espíritos, para sofrer determinadas provas, para aquilatar o seu próprio valor, que ele já, vamos dizer assim, amealhou nos estudos, na preparação, e também vai servir, no nosso caso da Terra, como um mecanismo de expiação, corrigindo os nossos erros de outras vidas, né? Mas no mundo regenerado, por exemplo, já não há expiação. Por isso, o Chico dizia que nos mundos regenerados, quando a Terra... Eu ouvi isso de Chico Xavier, não sei se desliguei aqui. Não. Eu ouvi isso de Chico Xavier. Quando a Terra chegar na condição de mundo regenerado, nós teremos uma vida de 200 anos terrestres. Olha que beleza. Por que isso? Porque não haverá necessidade de doenças. As doenças, primeiro, as doenças kármicas. Uma vez que não vai ter mais karma a ser expiado, não haverá mais doença. E outra coisa, uma vez que nós vamos entender que nós podemos, com a força do nosso pensamento, harmonizar o nosso corpo físico, que é o futuro da humanidade, descrito pela força do pensamento e na ciência pela epigenética, nós vamos equilibradamente tomar conta do nosso próprio corpo. E qualquer sinal de desarmonia, nós mesmos vamos poder reajustar. Considerando os 600 anos em Júpiter, ainda em regeneração, o Chico disse que nós chegaremos a 200 anos aqui na Terra. 200 anos aqui na Terra, a partir, gente, desse século. Tá? Não está longe, não. A partir deste século. Inclusive, a questão do envelhecimento, ele me contou que vai na segunda metade desse século, portanto, depois de 2050, nós vamos tomar uma pílula e ela vai congelar o envelhecimento das nossas células. Olha que maravilha, né? E eu ainda falei com ele, mas como que a gente vai saber quando? Não, a gente vai escolher. Eu quero manter, por exemplo, a minha aparência de 20 anos. Quero manter a minha aparência de 30 anos ou de 40. A gente vai escolher. E vai congelar. As mulheres são todas rindo, sorrindo, felizes, satisfeitas. Mas os homens também, né? Gente. Estou vendo os sorrisos, felizes. Pois não, Rose, espera só um minutinho, fala no microfone para o pessoal de casa ouvir. Eu sempre vi microfone grande, esse é tão pequenininho. Só falar com ele. Tá bom. Eu gostaria de enriquecer uma experiência. Por um determinado tempo, eu morei fora do Brasil. E eu tive, graças a Deus, conseguiram para mim fazer um transplante de coração. Opa! Foi na Itália. E no protocolo do transplante, eu tinha que conversar com uma psicóloga. Aí, na primeira sessão, ela me perguntou se eu tinha alguma dificuldade de aceitar o transplante. Eu falei assim, eu não, nenhuma. Só que aí eu continuei respondendo, porque eu falo muito. Quando precisar, me corta, tá? É mal de professora. Não, que eu também. Né? Eu virei e falei assim, eu preferia células estaminais, que é pegar células suas e fazer um coração. Mas por que a senhora pensa assim? Eu falei, é porque eu li um livro, Memória das Células, e de um médico
que diz que as pessoas transplantadas de coração mudam de personalidade. Eu tenho uma personalidade muito desajeitada, mas eu não queria mudar. Queria ser você mesmo. Exatamente. Aí ela virou para mim e perguntou assim: a senhora concorda comigo que o coração é um músculo? Eu disse, sim. Então, não se faz, mas se a senhora fizesse um transplante de um músculo da perna, a senhora mudaria de personalidade? Não. Se a senhora fizesse um transplante de fígado, a senhora mudaria de personalidade? Não. E por que do coração a senhora mudaria? Eu disse, ué, a personalidade da gente e as emoções não são guardadas no coração? Aí ela falou assim, isso é um conceito religioso. Ah, mas aí é o engano dela. Pois é. A gente vai chegar lá. Aí acabou a sessão, né? No auge, sempre acaba a sessão. Na semana seguinte, eu virei para ela e eu disse, nós vamos começar lá de mudar de personalidade. Se eu tenho um AVC ou se eu caio, aí ela me disse que a minha personalidade e os meus sentimentos ficavam no cérebro. Não, também não. Exato, não. Isso ela era materialista. Ela era uma médica. Médica materialista. Exatamente. Esse pessoal aqui também é tudo médico. Aí eu virei para ela e falei assim, bom, se o meu pensamento e os meus sentimentos estão no cérebro, se eu tiver um AVC ou se eu tiver um acidente como uma pessoa que eu conheço perdeu massa encefálica, eu e essa pessoa, nós perdemos parte do sentimento e da personalidade? Ela ficou me olhando. Pergunta ótima, né? Ela ficou me olhando e falou assim, é difícil conversar com a senhora. Aí eu virei para ela e falei assim, bom, se não mora no coração como a senhora me provou, e eu provei para a senhora que não é no cérebro, eu só posso chegar à conclusão de que existem duas Roses. Esta aqui, que é a matéria, que vai fazer o transplante de coração, e a outra, que é o espírito. Mas para um médico você não pode falar espírito. Quer dizer, para aquela Mas você pode falar consciência cósmica. Consciência quântica. Mas os italianos ainda são muito cabeça dura. Eu vou te mostrar aqui que quem desenvolveu esse experimento ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1963. Aí eu virei para a gente, então... O problema é que as pessoas desconhecem. Exatamente. Aí eu virei para ela e falei assim, bom, a senhora pode pegar o amor? Não. A senhora pode pegar o meu pensamento é alguma coisa material? Não. Então, todas essas coisas imateriais, sentimentos e pensamentos, elas moram na Rose imaterial. Ela virou e falou assim, não precisa voltar porque a senhora já está pronta para o transplante. Eu acho que ela ficou meio... Você quer falar? Vamos ouvir agora uma psicóloga espírita. Né? Não, mas o assunto nem é esse, não. Embora tenha sido, né, importante que ela trouxe, achei uma delícia ouvir, mas eu fiquei lá atrás pensando como que Kardec fez as perguntas, e perguntas com respostas para a gente, ali nas entrelinhas, o tempo todo. Eu me lembrei de uma evocação no livro O Céu e o Inferno, eu acho que é a Viúva Foulon, se não me engano. E ela já era um espírito que, em desencarnando naquela época, ela já ascenderia a um plano muito, muito feliz, já num plano feliz. E é perguntado para ela, mas se nós precisarmos, né, da sua ajuda, de alguma orientação, porque foi um espírito que ajudava muitas pessoas, ela disse, é só pensar, eu não preciso vir de lá. Olha aí. Lá no céu e no inferno, não precisa vir aqui. Não precisa. Comunicação instantânea. Instantânea. Comunicação quântica, mediunidade. Então, assim, ele fez todas as perguntas mesmo. Né? É uma antecipação. A revelação espírita é uma antecipação científica. Né? Impressionante. Então, gente, retomando, a mente existe, tá? Existe em uma realidade não local.
significa que ela não depende da matéria, do espaço e não depende do tempo. Está fora do cérebro. A Rose acertou em cheio lá com a psicóloga italiana. Está fora do cérebro. Fora do espaço-tempo. E quem está falando isso, gente, são cientistas, tá? E aqui vai mostrar essa questão de que ela influencia a matéria, né? Assim como aqui, ó, por exemplo, nós vamos ver esse corpo influenciando. Esse emaranhado aqui que vocês veem, como se fosse uma teia, a própria celestes seriam os corpos celestes. E no caso da teoria quântica biológica, seria então a mente da pessoa, né? Então ela influencia o tecido do espaço-tempo. Ela vai gerar, portanto, de acordo com o teor do seu pensamento, do seu sentimento, ela vai gerar vórtices de energias criativas ou destrutivas. Porque a qualidade das energias que nós vamos gerar com o nosso pensamento inspirado pelo nosso sentimento vai depender única e exclusivamente de nós. Nós podemos gerar energias criativas, positivas, energias de saúde, de bem-estar, de bom ânimo, de alegria, de felicidade, de fraternidade, mas também o contrário, energias destrutivas, autodestrutivas, né? E isso vai ser realidade no espaço físico, sim, e no tempo. E isso vem lá da teoria da relatividade restrita e geral. São duas teorias que Einstein propôs entre 1905 e 1919, lá nos trabalhos dele. Ele vai... Aqui também, tá vendo? Aqui é o tecido do espaço-tempo, aqui o nosso Sol, a nossa Terra, e ele vai unir isso também com o conhecimento das teorias da gravidade, né? Quanto mais massa, o Sol, portanto, olha a nossa terrinha aqui, né? Aqui o Sol tem uma massa muito maior, então ele influencia o espaço-tempo de forma muito maior do que a Terra. Aqui, a representatividade da Terra. E ele vai dizer, toda massa que existe no universo está submersa em uma malha constituída em 4 dimensões. 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo, conhecida como espaço-tempo. Mais tarde, ele vai chegar à conclusão que essas 4 dimensões, na realidade, é uma realidade única. Ele chama de espaço-tempo. Não tem como separar as 3 variáveis de espaço, comprimento, largura e profundidade, e tempo. Elas estão juntas, né? É a realidade do espaço-tempo. Isso foi formulado cientificamente em 1915, mas provado 100 anos depois, pelas observações do Observatório LIGO, né, que detectou, então, que a gravidade dos corpos massivos deforma o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, no movimento ao longo de caminhos determinados por essa geometria. Isso foi publicado, isso foi anunciado pelas observações do Observatório Astronômico LIGO em fevereiro, aliás, em 14 de setembro de 2015, portanto, 100 anos depois da teoria de Einstein, e foi publicado em fevereiro de 2016. E nos últimos anos, gente, quase tudo que Einstein formulou como teoria foi 100 anos depois confirmado, né? Com isso, se descobriu, então, que Einstein estava certo
no fenômeno das ondas gravitacionais, em que não somente existe a questão da gravidade, mas também que os corpos celestes produzem ondas gravitacionais. Isso é importante a gente entender, por quê? Porque nós vamos ver que o nosso pensamento ele pode funcionar tanto como partícula, influenciando como partícula observável, e em determinado momento ele pode funcionar também como onda. É a dualidade onda-partícula. E é mais curioso ainda que esse processo vai variar, tá? Então, a mente faz vibrar o tecido do espaço-tempo. Então, ela colapsa. A partir de determinado momento, ela colapsa, a mente é fora do espaço-tempo, mas, tendo em vista algum pensamento dela, alguma observação do espírito, ele vai colapsar o espaço-tempo e vai gerar o quê? Consequências. Gerando, então, no corpo físico, movimento das partículas físicas. Então, é como se aqui tivesse a mente, que está extracorpórea, tá? Colapsando o cérebro de carne. E, a partir daí, influenciando todo o corpo físico. Por isso, gente, que a sabedoria antiga está certa. Quando diz, mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo são. Percebe? No fundo, tudo vai sendo provado pela ciência. Então, a mente, que não está no espaço-tempo, gera ondas gravitacionais no espaço-tempo. E ela, a partir daí, você tem a transmissão do pensamento do sujeito emissor do pensamento, conforme lá foi feito no experimento. Essa transmissão é uma realidade, é chamada de comunicação quântica, no espiritismo, mediunidade. O cérebro, então, de carne, ele é um agente transmissor e receptor de ondas gravitacionais no espaço-tempo desta dimensão nossa. Mas a origem do pensamento não está nele. Ele funciona justamente como uma usina de forças receptoras e transmissoras, automaticamente, né? Recebendo, por sua vez, ondas mentoeletromagnéticas de vibração semelhante às dele e, por sua vez, influenciando os outros com a emissão de ondas mentoeletromagnéticas do seu mundo íntimo, né? Do seu mundo interior, do que ele é, do espírito. Então, a mente vai criar moldes no cérebro. Vai criar padrões. Por isso, gente, que não adianta você tomar medicamento só. Medicamento alopata, não adianta. Porque isso você vai sempre escamotear uma realidade profunda. A gente tem que curar o nosso espírito, a nossa mente. A busca pela cura não está no corpo físico, porque o corpo físico é sempre consequência. A cura tem que ser buscada a nível do espírito, ou, segundo a ciência, a nível da consciência quântica. Ok? Por quê? Porque assim ela vai criar estrutura, coesão, organismo, não é? E estrutura e organismo complexo, do microcosmo ao macrocosmo. Então, gente, a gente vai influenciar o microcosmo do nosso corpo, desde os pequenas, como é que chama isso, Solange? Dentro da célula, organelas. As pequenas organelas dentro das nossas células são influenciadas pela força do nosso pensamento, e essas organelas, principalmente
o núcleo e a mitocôndria da célula, não é? É que vão gerar a força necessária para que a célula se harmonize dentro do nosso comando mental e dentro da função para a qual ela foi especificada, não é? Por isso que aqui se fala em estrutura e coesão. E cada organela dentro da célula tem a sua função, como cada célula vai ter a sua especificidade. A célula do coração, ela vai funcionar dentro de um músculo, não é? E tem que colaborar com aquele batimento, porque senão a vida cessa. A vida física cessa. A mesma coisa a célula do pulmão e assim sucessivamente. E do macrocosmo, por quê? Porque essa realidade, ela se espalha também no macrocosmo, não é? Da Terra, dos planetas, dos sistemas estelares, do átomo aos seres humanos e mais além, conforme avança o progresso da consciência não local. E aí sim, a gente pode terminar aqui com a concessão que foi dada a esse gênio, que é o Dr. Eugene Wigner, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1963 com a definição da consciência quântica. E ele diz assim: o cérebro, portanto, a parte material do nosso corpo físico, é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica. Então, o cérebro funciona dentro da mecânica quântica, dentro do espaço-tempo, né? Mas a mente não. A mente não está no espaço-tempo. Esta não estaria sujeita às leis da física. Portanto, não existe distância, não existe velocidade, não existe impedimento para a mente. Por isso que nós sabemos, por exemplo, como no exemplo que eu citei aqui da comunicação mediúnica, que espíritos elevados não precisam vir pessoalmente à reunião. Quanto mais eles se elevam, eles funcionam como um sol, irradiando a sua energia, o seu calor, o seu amor, a sua luz, de onde eles estejam, para todo o sistema, no caso do Sol, para o sistema solar, não é? Então, o espírito como Jesus, que segundo Emmanuel é o construtor da Terra, não é? É o mestre, é aquele que plasmou a Terra 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Isso está no livro A Caminho da Luz, e também falado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, 1937, Evolução em Dois Mundos, 1958. Um espírito como Jesus, ele está tão evoluído, né, como condição angélica, co-criador em plano maior, que de onde ele está, ele sabe tudo o que acontece conosco. Ele pode nos influenciar e pode elevar toda a vida terrestre apenas com a força da sua mente divina. Então, a gente entende isso. E no caso nosso, né? No caso nosso, seres humanos comuns, co-criadores em plano menor, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, aqui a ciência explica. Assim, qualquer ato de olhar, observar, determina o colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. Não dá para entrar nisso, porque senão eu vou precisar de mais meia hora. Então, fica para a semana que vem. A demonstração física de como isso acontece, não é? É um experimento que foi proposto por Thomas Jung e aperfeiçoado depois,
em que está provado, olha que coisa curiosa, a matéria e as partículas que a compõem, elas funcionam de duas formas. Uma hora, elas funcionam como partículas atômicas. E outra hora, elas funcionam como ondas de transmissão eletromagnética. Só que elas mudam quando existe um olhar sobre elas, que está externo à matéria, está externo ao ambiente. E esse olhar muda o comportamento da matéria, significando que nós podemos mudar a matéria em que nós estamos inseridos. Por consequência, lá no final desse estudo, que a gente não sabe quantos nós teremos, né, ainda, nós vamos chegar nessa conclusão, que nós temos a condição de nos curar, de nos melhorar, de melhorar o nosso corpo físico, o nosso bem-estar, simplesmente com o nosso olhar, com a nossa atenção. O que nós precisamos? De treinamento. E para fazer isso, precisa também de muito esforço, de muita disciplina, de muita meditação, de muita oração, de elevação espiritual. Caso contrário, a gente não consegue, né? Porque a gente precisa gerar esse colapso quântico no corpo físico de uma forma positiva. Essa consciência quântica vai estar sempre agindo na matéria com a dupla possibilidade, né? A probabilidade que vai mudar, de positiva para negativa né? Até o momento que a gente, experimentando tudo, a gente olha, a gente para prestar atenção. E o nosso olhar vai determinar um estado da matéria. O nosso olhar muda tudo. E a gente escolhe uma probabilidade, né? É um colapso em um dos estados possíveis. Então, do ponto de vista quântico, a presença de um observador consciente, olha a necessidade da gente ser consciente. Se a gente não é consciente, gente, a gente vive igual gado, ao sabor das influências externas, igual gado. Mas a partir do momento que você toma consciência do seu eu, da sua espiritualidade, você é espírito eterno, imortal, vai transpor a doença, vai transpor a morte, vai continuar vivo além do túmulo, vai ser agente ativo da própria evolução e da evolução daqueles que o rodeiam, não é? A partir que você é observador consciente, em processo de medição, leva a resultados diferentes, que vai depender naturalmente do olhar do observador. E isso é mensurável cientificamente. Esse experimento é mensurável. Ele vai acontecer, então, a partir da observação. O que era, quando não tem ninguém observando, a matéria se comporta como ondas eletromagnéticas. Quando você passa a observar, ela se comporta como partícula. Agora, não se sabe por que isso, ou como isso ocorre, mas ocorre, isso é provado. A partir do momento que você deixa o experimento, por exemplo, semana que vem eu vou mostrar esse experimento. Você deixa o experimento rodando com máquinas e tal. Ele vai estar sempre, essa emissão de força eletromagnética vai estar sempre se comportando como onda eletromagnética. Mas a partir do momento que você coloca o cientista observando o fenômeno, ele muda totalmente e a matéria passa a funcionar como uma partícula. Não é? A medição ocorre em função da onda que colapsa, quando um observador consciente vira-se para olhar o estado do aparato de medição.
A gente pode tirar ilações aí magníficas em todos os aspectos da vida humana. No aspecto psicológico, né? No aspecto filosófico, religioso, tudo. Sentimental, tudo. Vamos ver se a gente... Vou pular isso aqui. O que vocês estão vendo aqui? Fala rápido. O índio. O que mais? Um esquimó. Olha aí. 2 possibilidades. Exatamente. Tem um índio aqui, a cabeça ou o cocar dele, né? O olho, o nariz e a boca. Mas tem gente que está vendo o esquimó. Olha o esquimó aqui, as perninhas, o pé, o casaco, a capa dele, não é? Por quê? 50% de possibilidade de ser índio, 50% de possibilidade de ser esquimó. Vai depender de quem? Do observador. Gustavo viu o índio e você viu o esquimó, não é? Então, esses estados existem simultaneamente. Existem testes psicológicos que usam isso, né? Como é que chama de Rorschach, que mostram determinadas imagens. Cada paciente vai ter um olhar completamente diferente. Bartek também, tá vendo? São 2 estados que coexistem simultaneamente, vai depender da visão. Por quê? Porque a consciência não local, cada um é único. E a mente, ela vai ver um estado e vai colapsar na visão o que ela escolheu ver. Quem escolheu ver o índio, viu o índio. Quem escolheu ver o esquimó, viu o esquimó. E aqui? O que vocês veem? O que mais? Quem falou pato? Levanta a mão. Quem falou coelho? Vocês veem que tem os 2 aí? Né? 50 possibilidades de ser um coelho. Olha o coelhinho aqui, o olhinho dele, a orelhinha, está sentadinho, né? Mas você vê o pato. Aqui é o quê? A boquinha do pato. É a mesma questão. Percebe? Quem não viu o pato aí? Levanta a mão. Quem não viu o pato e só viu o coelho? Depois que fala, fica fácil. Né? Acho que muda muito. Né? É isso, gente. Então, semana que vem a gente continua. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos pedir. Então, vamos pedir a Solange para fazer a prece. Oh, Jesus. Então, vamos agora, muito alegres e agradecidos pelo estudo de hoje, que certamente despertou em todos nós muita curiosidade, mas de uma forma que nos trouxe mais conhecimentos para refletirmos sobre tudo que nós vamos convivendo na nossa caminhada, e principalmente na doutrina espírita, quando a gente vê que a ciência e a religião, que sempre tiveram separadas, mas agora finalmente começam a se unir. Ainda a passos vagarosos, mas nós sentimos isso. E agradecendo também pela nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, pelas revelações de Kardec e de Chico, e de espíritos protetores, de todos os mentores que auxiliaram esses espíritas como o nosso querido Chico. E a gente vê com todo carinho, com toda gratidão, que é muito bonito. A natureza, tudo que Deus criou, tudo que Deus nos dá de presente. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações mais felizes,
na certeza de que estamos no caminho de nossa evolução, na certeza que estamos no caminho do bem, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos e que possam ter uma noite de um descanso, para que amanhã o sol volte a brilhar e nós possamos seguir em frente com amor, fé, coragem e resignação. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.